Essa mensagem é para você que às vezes nesse momento tá pensando em desistir, está cansado. Sabe quando durante alguns dias, semanas ou meses parece que falta felicidade? Você não quer sair de casa, você quer ficar só deitado, você às vezes já não tem sonhos, não tem motivações. Esse vídeo ele foi feito para contar um pouco da minha história. Provavelmente esse é o primeiro vídeo que você vê meu. Tem 10 anos que eu atuo nesse mercado digital. Por muito tempo eu só queria ganhar dinheiro a todo custo. Eu consegui. Vendi mais de 20 bilhões de reais como afiliado, isso e aquilo, mas nada disso importa. O que eu vou te falar aqui foi o que me fez ir para o fundo do poço e como que eu fiz para sair de lá, tendo uma vida saudável, voltando a sonhar, voltando o meu negócio digital para o rumo que ele deveria tomar. Isso aqui é uma conversa muito franca. Aqui não tem roteiro, aqui não tem não tem nada disso. Aqui é simplesmente o que eu vivi, que eu fiz para sair daquela posição, daquele momento, daquele estado depressivo. Provavelmente, se você fizer alguma coisinha que eu te falar aqui, ou se você entender um pouquinho do que eu te falar, pode ser que isso te ajude. Durante muito tempo, eu lutei com uma depressão, um estado depressivo. Fiquei 3 meses sem sair de casa. Sabe o que é você não sair de casa? E eu me negava a procurar ajuda, porque quando estamos numa situação dessa, nós achamos que vamos conseguir sair. Fala, não, a qualquer hora eu vou melhorar, a qualquer hora eu vou sair disso. Não, você não vai. Você precisa procurar ajuda. Toda essa parte, ela começou por alguns fatores. E eu quero te falar esses fatores para que você possa observar na sua vida, falar assim, opa, eu estou fazendo alguma dessas coisas. E se por acaso eu continuar, pode ser que eu termino de estragar a minha vida. Eu termino de chegar no fundo do poço. Algumas coisas me fizeram piorar muito rápido. Tudo na nossa vida, tudo começa por meio de pensamentos negativos. São aqueles pensamentos intrusivos que começam a aparecer, você começa a se sentir mal e eles começam a ser cada vez mais frequentes. Se antes você era uma pessoa que, eu consigo tudo, eu faço acontecer, ninguém me para, e em algum momento você fala, será que eu consigo? E esses pensamentos, eles vão ficando frequentes, que você começa a acreditar neles. Os pensamentos que antes eram negativos e te deixavam extremamente mal, em algum momento eles passam a ser somente pensamentos. E aí que começa a entrar o maior problema da sua vida. Porque o que era um pensamento negativo se tornou no seu pensamento. E quando você normaliza esse pensamento é porque você está acreditando nessa história. Você está criando um roteiro para essa história. E quando você cria um roteiro para essa história onde o personagem principal é a sua tristeza, é a sua dor, é o que você passou, e você começa a romantizar isso, falando, coitadinho dele, meu Deus, que pena, eu estou muito mal, eu não tenho felicidade, eu não mereço ser feliz, eu nunca vou conseguir, eu não vou passar por aquilo, eu não vou passar por isso. Isso começa a se perpetuar no seu coração. As suas decisões, elas começam a ser baseadas no medo, na insegurança, na falta de amor próprio, e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Para por um segundo e começa a pensar que quando os pensamentos negativos entrou na sua vida, outras coisas começaram a desmoronar. Às vezes os seus amigos e familiares se afastaram de você, porque sinceramente é difícil estar ao lado de alguém que é 100% negativo, que está sempre com pensamento ruim, tudo é muito difícil, para mim nunca dá certo. É difícil estar ao lado. E isso começa a afastar as pessoas. Ao mesmo tempo, você começa a comer errado, você começa a pedir mais fast food, você começa a se prender nessas emoções, nessas recompensas baratas, álcool, comida, você para de treinar, você para de fazer exercício, e tudo isso aí vai influenciando o seu corpo. Você começa a ter um corpo inflamado, com pensamentos ruins, com alimentação ruim, e aí cada vez mais você não tem energia nenhuma, cada vez mais você se prostra, aí você começa a dormir mal, ou você dorme demais, você tem um hipersono, mas sempre está extremamente cansado, sem motivação, sem, aquela coisa de falar, eu quero viver. Eu passei por isso, eu sei como é se sentir um bosta.
Você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Você começar a se culpar por cada detalhe. E agora eu vou te falar como que eu consegui, de alguma forma, com a ajuda de profissionais, sair desse ciclo. Sair desse momento onde eu já não via mais nenhuma esperança. Tudo aconteceu um dia que eu estava passando para ir na cozinha. Estava no corredor do meu apartamento, na hora que eu estava passando, eu olhei para o lado, tinha um espelho. Quando eu olhei no espelho, toda essa parte dos meus olhos, elas estavam fundas. Sabe quando tá tudo preto? Assim, ó, aquele semblante, meu rosto parece que todo ele estava para baixo, estava todo meio, sabe, caído. Eu lembro que eu passei, olhei e voltei. Na hora que eu voltei, eu assustei. Sabe quando dá um choque de realidade? Eu parei e fiz assim. E aí eu cheguei perto do espelho e é como se não tivesse vida. Eu olhei os meus olhos, eles estavam praticamente, na minha imagem, na minha visão, eles estavam 100% pretos, como se eu estivesse morrendo. E naquele momento eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu fui atrás de psicólogo, depois eu fui num psiquiatra, comecei a tomar remédio. E não é simplesmente uma mágica, então eu fui num psiquiatra, eu fui num psicólogo, agora eu estou bem, minha vida voltou ao normal. Não é assim, não é assim. Ajuda, com certeza. O remédio, ele me normalizou bastante, ele me ajudou a voltar a ter uma vida, coisa que eu já não tinha. Mas o problema não estava aí. Isso aí é um remédio. Ele não é a cura era algo muito mais profundo. Se eu conto uma história triste, é porque alguma coisa essa história triste ela deve causar para mim, uma dependência emocional. Alguma coisa tinha, algo muito mais profundo. Então eu tive que começar a analisar a minha vida como um todo e falar assim, aonde que eu me perdi? O que aconteceu? Como que eu posso voltar? Cadê o Rodrigo? Cadê aquele cara alegre que gostava de brincar? Aonde ele foi parar? Então buscar ajuda profissional foi o primeiro passo. Comecei a tomar o remédio, comecei a fazer terapia. A terapia ela começou a me ajudar a observar algumas coisas. Coisas que eu não fazia ideia que podia impactar a minha vida. Eu não tinha ideia que simplesmente pegar sol poderia melhorar tanto a minha vida, que comer errado poderia terminar de lascar o meu cérebro, que simplesmente levantar por 15 minutos e fazer uma caminhada poderia me fazer tão bem. E eu comecei a perceber que eu cheguei naquele ponto de depressão, naquele estado depressivo, porque simplesmente eu queria uma vida fácil. Na minha cabeça eu não podia ter problema. Olha, eu não posso ter problema. Ai, qualquer problema eu estava assim, nossa, mais um problema, ai meu Deus. Então meu cérebro começou a ficar cada vez mais infantil, o cérebro que não suportava nenhuma pressão, algo que qualquer mini coisa me deixava chateado. Eu tive que começar a transformar tudo isso. Eu tive que transformar realmente tudo que eu acreditava que era bom. E aí eu fui entendendo que, primeiro ponto, a primeira coisa que eu fiz para sair daquele estado, eu comecei todos os dias 10 minutos de caminhada. Eu simplesmente saía da minha casa, eu moro do lado de um parque, eu ia nesse parque, não dava nenhuma volta, porque uma volta andando daria 25 minutos e até a metade voltava. E a verdade é só uma. Isso aqui, toda essa transformação, eu vou colocar fotos para vocês verem o estado que eu cheguei, para vocês terem ideia de acordar de madrugada, chorando e tudo mais. E hoje me vê alegre, brincando novamente, gravando vídeo pro YouTube, dando aulas e não sei o que lá. É fácil falar assim, tranquilo. Foi mais ou menos 2 anos para essa transformação, para essa pessoa que vos fala. Mas esse ensinamento de 2 anos, ele valeu para uma vida inteira. Uma vida inteira. Presta atenção agora. Muita atenção. Pare de se distrair. Pare de mexer no celular. Preciso de mais 6 minutos da sua atenção. Isso aqui, de uma maneira simples, prática, sem aprofundar muito, pode transformar a sua vida. Esses 10 minutos diários da caminhada não era sobre os 10 minutos. Era sobre mostrar para o meu cérebro que se eu quisesse andar, eu iria andar. Confortável e desconfortável, não me importa, era 10 minutos. Com isso eu saí pelo menos de casa. Com isso eu pelo menos comecei a andar. Meu sangue começou a fluir no corpo. Eu não era uma peça do sofá que estava lá e já fazia parte daquela casa. Chegou um tempo que eu comecei a dar uma pequena corridinha. E aí já mais ou menos demorava 30 minutos, essa caminhada com uma pequena corrida. Eu comecei a me sentir um pouco melhor. Com isso eu coloquei mais um hábito. Até os meus 29 anos, eu tenho 31 anos hoje, até os 29 eu nunca tinha conseguido terminar um livro. Eu falei assim, todos os dias eu vou ler 2 páginas. Estava lendo um livro extremamente fácil de leitura, então 2 páginas demorava 5 minutos. E eu comecei. E aí comecei a criar um desafio comigo mesmo. Olha, você não vai falhar por 10 dias.
dias. Por 3 dias você não vai falhar. E era coisa simples, era coisa que 35 minutos, 40 minutos do meu dia resolvia esse problemão. E sabe o que começou a acontecer? Eu queria mais. Eu comecei a ler 15 minutos, eu comecei a correr, eu comecei a sentir um pouquinho que estava vivo. E quando eu comecei a correr, eu tive que mudar a minha alimentação. Porque como eu estava comendo muita pizza, lanche e tudo mais, eu sempre estava empantufado, eu estava assim, eu sempre estava me sentindo cheio, transbordando e refluxo e não sei o que lá. Como eu comecei a gostar de correr, eu comecei a gostar de me mover, e eu percebi que quando eu tinha um estresse agudo, o que é um estresse agudo? Quando eu começava a correr, tinha hora que a minha mente começava a borbulhar e eu só corria o máximo de velocidade que eu conseguia. Isso era muito bom, porque quando eu conseguia correr o máximo, era 30 segundos, não aguentava muito, meu corpo não estava preparado. Mas quando eu parava depois desses 20 segundos intensos que parecia 2 horas, a minha cabeça só fazia calma. Então me trazia uma paz. Eu sentia o meu corpo todo estressado, aquele corpo que estava acelerado. E logo após eu comecei a desenvolver essas questões, então eu tive que melhorar a minha alimentação. E isso começou a trazer um enorme benefício. Eu comecei a perceber que quando eu me alimentava bem pela manhã, eu tinha muito mais energia, então eu tinha uma recompensa imediata. E aí eu comecei a me alimentar melhor. Com isso, entrou mais uma coisa. Por meio da terapia, eu aprendi que a respiração ela é muito importante para o nosso corpo. Então, a partir do momento que eu tinha algumas fobias, como andar de avião e tudo mais, eu comecei a entender se eu controlasse a minha respiração, querendo ou não, o meu corpo ele deveria reagir de tal maneira. Então não é sobre mudar a toda a sua vida em uma semana. O que eu tô te falando aqui em 3 dias mudou tudo, pá! Não é sobre isso. É sobre você fazer uma única coisa durante uma semana, você engloba mais uma e daqui 6 meses. Quem é você? Começa a pensar agora, fala assim, quem eu quero me tornar daqui 5 anos? Quem eu quero ser? Eu quero ser um homem de sucesso, eu quero ser um triatleta, eu quero ser um pai, um marido bom. Quem é esse cara? Quais os hábitos dele? Que horas que ele acorda? Onde ele trabalha? O que ele faz quando acorda? E foi isso que eu comecei a refletir. Falei assim, quem eu quero ser? Quem eu quero ser? E eu percebi que esse cara, ele já não podia ficar chateado porque qualquer coisinha aconteceu. E eu falei, então como eu treino isso? Se eu tinha um problema, eu tinha que resolver. E eu comecei a me colocar sempre em desconforto. Então eu mantive os hábitos essenciais para o meu bem-estar, que era me sentir bem, me sentir feliz, que era exercício, alimentação e leitura. Eu adicionei a oração, que era a minha fé, era algo que faltava dentro de mim, eu senti um buraco enorme. Calma que está acabando, falta pouquíssimo tempo. E a oração, ela começou a trazer um lado espiritual que eu sentia que falta no meu peito. Então até agora a gente adicionou 4 coisas. Você consegue fazer isso com 3 minutos de leitura, 5 minutos de leitura, 10 minutos de qualquer exercício. Alimentar um pouquinho melhor, corta as coisas que são super prazerosas. Essas coisas são super prazerosas, ela começa a mudar toda a parte que você sente o gosto e você começa a perder o prazer em comer um arroz com feijão, você sempre quer algo a mais. Não tem que ser uma pizza assim, não tem que ser um sushi tal, tem que ser não sei o que lá. Então começa a cortar isso, começa a se desintoxicar. Não é fácil. Vai doer, vai ser difícil, faz parte, tá tudo bem. Quem você quer se tornar? E nesse 4º ponto, quando eu comecei para o meu lado espiritual, muita coisa começou a mudar. Primeiro eu encontrei uma comunidade, uma igreja. E essa igreja, ela existe tem pessoas ali dentro. Se tem pessoas, eu falei assim, opa, eu preciso fazer parte de uma família. Eu não quero me sentir só, não quero me sentir solitário. E eu comecei a servir naquela igreja, comecei a me encontrar com homens de honra. E esses homens de honra, a maioria são pais com 3 filhos, 4, não sei o que lá, passaram por um monte de coisa. E eu simplesmente estava ali para aprender. E uma das coisas que eu mais aprendi é que nós, que somos homens ou até mulheres, não importa. E uma coisa que eu aprendi é que eu como homem, ter mais problemas, aprender a lidar com mais problemas, estar sempre no desconforto, porque você vai aumentando a sua capacidade de estresse, desconforto e problemas, vai ficando cada vez mais fácil. Se você fica preso num ambiente, você não vê a luz do sol durante 2 anos, quando você vê uma mini claridade, é perigoso você se cegar. É a mesma coisa. Se você sempre fica fugindo dos seus problemas, você fica fugindo de passar por algo, é questão de tempo para que um mínimo detalhe te afete
tanto que você não sai de casa. Então eu ia treinar, por exemplo, dá mais ou menos 1,5 km a minha casa pro treino, eu estava indo andando. Essa época do ano em Goiânia chove pra caramba, final do ano, tal, outubro, novembro, dezembro. E a maioria das vezes quando eu estava indo ou voltando, começava a chover. E eu falava assim, será que eu peço Uber, já que eu vim andando, tal, tá chovendo bastante? Eu falei, não, aqui é a hora do desconforto. E eu voltava andando parecendo que nada estivesse acontecendo. Se você me visse na rua, você vê que eu dava com a minha mochilinha, andando numa paz, numa tranquilidade que parecia que era um dia normal, sem chuva, às 8, 9 horas da noite, eu simplesmente andando. E com isso eu criei um desconforto onde não importa se eu estou com frio, com calor, molhado, não me importa. E com isso eu fui treinando outras coisas, eu fui treinando o meu cérebro, eu fui treinando outros problemas. E hoje, após 2 anos, eu sou uma nova pessoa. Feliz, alegre, consigo fazer as minhas próprias coisas, eu saio de casa todos os dias, eu consigo criar mecanismos para, em algum momento que eu começo a ficar um pouco mais mal, e é normal do ser humano, eu crio algo que vai me tirar daquele momento, vai limpar os meus pensamentos e eu volto para um caminho mais feliz. Hoje você tem uma decisão: continuar triste, sempre se sentindo assim, assado, criando esse roteiro que, ai, minha vida é tão difícil, ou você toma uma decisão de sair do lugar, de falar assim, quem eu quero me tornar. Não é sobre um mês, coloca um prazo de 6 meses. Daqui 6 meses você vai falar assim, caramba, aonde esse cara estava? Uma autoestima que você vai criando, vontade de viver, sonhos. E esse é meu desafio para você. Daqui 6 meses, volta aqui, fala, valeu a pena tudo que eu passei, todo o processo. Beleza? Eu espero que esse vídeo de alguma forma toque o seu coração, faça sentido e que uma coisinha que você ouviu aqui mude algo. Rodrigo Thanos aqui. Fui!